Então, olha essa questão aí que você mandou, a questão 7, né? Um ônibus e um caminhão partem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, né? Da cidade A com destino à cidade B, distante 120 quilômetros de A. O ônibus faz a viagem com uma velocidade escalar média de 80 quilômetros por hora. E o caminhão ele faz em 75 quilômetros por hora. Sendo assim, o ônibus chegou à cidade B, aí ele quer saber qual foi o tempo do ônibus. Então, ó, seguinte, a gente tem que fazer aqui, ele deu aqui, ó, a distância entre a cidade A e B. Então vou desenhar aqui, ó, a distância entre a cidade A, finge que isso aqui é uma cidade, e aqui, ó, no caso, a cidade B. E daqui, ó, bem daqui para cá, é de quanto? 120 quilômetros. Foi isso que ele disse. Da cidade A até B, mede 120 quilômetros. O ônibus, ele faz esse percurso aqui com uma velocidade escalar média de 80 quilômetros por hora. Então esse aqui vai ser o deslocamento do B, que é o ônibus. O ônibus ele tem uma velocidade, ele faz esse deslocamento de 120 quilômetros com uma velocidade de 80 quilômetros por hora. Então o que acontece? A gente tem que saber o tempo do ônibus que ele levou para percorrer da cidade A até a cidade B. Tem um triângulozinho que ajuda a saber essa relação entre velocidade e tempo, que é SVT. Se você quer calcular a distância, que seria esse S aqui, você tapa ela. No caso, a distância, que eu vou representar aqui, ó, até melhor, por D, V e T. A distância seria velocidade vezes tempo. Então a gente vai colocar isso aqui. Ó. Já tem velocidade e já tem distância. Então a distância é velocidade vezes tempo. Qual o tempo do ônibus? O tempo não seria a distância dividido pela velocidade? Então o tempo do ônibus seria a distância que ele deu ali, 120 km, dividido pela velocidade do ônibus, 80 km por hora. Vou simplificar esse zero com esse zero aqui e vou dividir esse 12 por 8. No caso é o seguinte, percebe isso aqui, ó, quilômetros corta com quilômetros e a resposta ela vai ficar em hora. Então 12 por 8, como é que ia ficar isso? Se eu dividir aqui, ó, 12 por 4, não fica 3? Então aqui ficaria 3. Quanto que fica 8 dividido por 4? Porque eu simplifiquei em cima por 4, tem que simplificar embaixo por 4. 8 por 4 daria 2. Então o que acontece? 3 sobre 2 dá 1,5 hora. Esse foi o que isso aqui? O que é isso aqui? O que significa isso aqui? É o tempo que o ônibus levou para sair da cidade A e chegar na cidade B. Então esse aqui seria o tempo do ônibus. Agora eu vou aproveitar esse desenho que eu fiz e vou calcular o tempo do outro automóvel, que é o caminhão. Ó. Ele faz em 75 quilômetros por hora. Então, vamos lá. Agora, quero fazer do caminhão. Caminhão. Vou colocar aqui. Qual é a distância que o caminhão percorreu? A mesma. A distância é igual ao quê? 120 quilômetros. Qual é o tempo que o caminhão percorreu? Não sei. Ele quer
Ele quer descobrir, né? A gente quer descobrir. Falta uma coisa aí, a velocidade do caminhão, que está aqui, ó. Né? Velocidade do caminhão. Qual que é a velocidade do caminhão? 75 km por hora. Vai ser a mesma coisa. Qual é a mesma coisa? A gente vai jogar aqui, ó. Bem nessa aqui, ó. Distância igual a velocidade vezes tempo. Bem tranquilo. Então eu vou jogar aqui, ó. A distância é igual a velocidade vezes o tempo. Vou puxar aqui para cá, ó. A distância é 120 km. A velocidade é igual a 75 km por hora. E o tempo eu quero descobrir. Morreu. 120 o tempo. 75 ele está aqui multiplicando. Ele passa dividindo o 120. Então ele passa dividindo aqui. Ó. Agora é o seguinte. A gente tem que saber simplificar aí. 120 dividido por 5. Concorda comigo que daria... Vamos fazer aqui. 120 dividido por 5. Eu quero simplificar em cima e embaixo. Ambos são divisíveis por 5. Então vou simplificar. 12, vou dividir. Ó. 2 vezes o 10. 2 vezes 5 dá 10. Para 12, falta 2. Abaixo o 0. Quantas vezes o 5 dá ou chega perto de 20? 4. 4 vezes 5, 20 para 20 nada. Então simplifiquei em cima por 5. E deu 24. Por baixo, se eu simplificar por 5, vai dar 15. Se eu simplificar agora, ambos são divisíveis por 3. Então, vou dividir aqui por 3 em cima. Vai dar 8. E 15 por 3? 5. Aí, vamos lá. 8 dividido por 5 dá igual a... Acho que é 1,6. Vamos lá. 8 dividido por 5. 1 vezes 5 dá 5. Para 6, 3. Coloco um 0. Quando colocar um 0 aqui, vai uma vírgula aqui. Beleza? Quantas vezes o 5 dá igual a 30 ou chega perto? 6, né? 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Então, aqui, ó, 1,6 hora. Porque o tempo está em hora. Então, esse tempo aqui que acabamos de calcular é o quê? O tempo do caminhão. Então, o tempo do caminhão... tempo do caminhão é igual a 1,6 horas. Então, o tempo do ônibus é igual ao quê? Cadê o tempo do ônibus? Aqui, ó. Tá aqui, ó. 1,5 horas. Olha a pergunta dele. Sendo assim, o ônibus chegou à cidade B quantos minutos antes do caminhão? Então, agora a gente vai fazer outro esquema. Fazer a diferença de tempo entre eles. O caminhão ele levou 1,6 horas. Faz sempre o tempo maior menos o menor. Menos o menor, que é 1,5. 6 menos 5 dá 1. 1 menos 1, vírgula embaixo de vírgula, 1 menos 1, 0. 0,1 hora. Aí. E aqui no cantinho a gente vai fazer, ó. 1 hora tem 60 minutos. E 0,1 hora tem quantos minutos? Então, cruza aqui, ó. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. X vezes 1. X, sinal de igual. 0,1 vezes 60 dá o quê? 60 vezes 0,1. 6, né? 6 o quê? Minutos. Porque se aqui é minutos, aqui também tem que ser minutos. Então, ó, 6 minutos. Essa aqui seria a resposta. Então, aqui, ó, letra B seria a resposta dessa questão.
Ah, é outra questão aí, ó. Questão 8 agora. O tempo necessário para se piscar os olhos é 0,8 segundos. Considere um carro de corrida com velocidade constante de 180 km por hora. Ao piscar os olhos, olha só, o motorista, olha a velocidade que ele está, 180 km por hora. Nessa velocidade, se ele piscar os olhos, quanto que ele vai andar? Concorda comigo, por exemplo, se você está, por exemplo, num trem, e o trem está colocando lá 400 km por hora. Quando você pisca os olhos, vamos dizer que tem uma câmera lenta, você pisca os olhos, o trem não vai ter andado um tempo, enquanto você fecha os olhos e abre os olhos, ele vai ter andado um tempo, não vai? Então, nesse tempo, ele vai ter andado uma quantidade de metros. Por exemplo, você está dentro aqui, ó. Aqui o trem. Está dentro de um trem aqui, ó. Vamos botar isso aqui um trem. Vamos dizer que esse trem aqui, ó, tá bem rápido. Pode ser um ônibus. Bem voado aqui, ó. Tá aqui, ó, 400 km por hora. Aí o passageiro tá aqui dentro, ele pisca os olhos. Pô, quando ele piscou os olhos, o trem já vai estar aqui o ônibus já vai estar aqui na frente, ó. Né? Então o que acontece? Ele quer saber quanto que ele anda nesse intervalo de tempo com tal velocidade. Deixa eu apagar aqui. Então vai lá, o tempo necessário ao piscar os olhos, o carro a essa velocidade, que distância o piloto percorre? Às cegas, quando ele está com o olho fechado. É só pegar esse tempo aqui, ó, e essa velocidade. Daquela mesma forma, distância é igual a velocidade vezes tempo. Ele quer saber, colocando aqui 0,8 segundos com uma velocidade de 180 km por hora, qual a distância que vai percorrer? É só substituir. Só que o que acontece? Eu não tenho tempo aqui, ó. Vou colocar aqui o tempo. Eu tenho 0,8 segundos. E eu tenho uma velocidade em 180 km por hora. Primeiro, olha as alternativas. Está tudo em metro. Aqui não está em metro, aqui está em quilômetros. Eu tenho tempo em segundos. Aqui está o que? Em hora. Então eu tenho que converter o que? Quilômetros por hora para metros por segundo, porque a alternativa está em metros e o tempo está em segundo. Então tem que pegar esses 180 km por hora e converter eles em metros por segundo. Então eu vou colocar aqui do lado um resuminho, ó, de como faz isso. Então, vamos lá. Se a gente tem quilômetros por hora, certo? Está aqui, ó. Velocidade está em quilômetros por hora. A gente quer passar isso para metros por segundo. Como é que a gente faz isso? Ou a gente pode passar de metros por segundo para quilômetros por hora. Tanto faz, ou ida ou volta. Então, de quilômetros por hora para metros por segundo, você vai dividir por 3,6. De metros por segundo para quilômetro por hora, você vai multiplicar por 3,6. Então, eu quero passar de quê? De quilômetros, 180 km por hora, para metros por segundo. Então, eu vou dividir por 3,6. Eu vou pegar o 180 e vou dividir ele por 3,6. Concorda comigo que se eu de multiplicar esse 36 por 10, a vírgula sai? Então, e tudo que eu tenho que fazer de um lado, eu faço do outro. Então, se eu multiplicar aqui por 10, eu tenho que multiplicar aqui também por 10. Então, vai ficar 180 vezes 10, só coloco um zero, dividido por 3,6 vezes 10, 36. E vou dividir aqui, ó, o 180 por 36. Quantas vezes o 36 dá ou chega perto de 180? Acho que é 36 vezes 5. 6 vezes 5, 30. Vamos 3. 3 vezes 5, 15. 16, 17, 18. Aí. Dá 5, né?
Então, 5 vezes 36 é igual a 180. Para 180 dá zero. Desce esse outro zero aqui, ó. Só que esse, como desceu e a gente não vai poder dividir 0 por 36, ele vem para cá, ó. Então, isso quer dizer o quê? Que deu 50 metros por segundo. A gente converteu 180 quilômetros para metros por segundo. 180 km por hora para metros por segundo. Então, quer dizer o que isso? Que 180 km por hora é igual a 50 metros a cada segundo. Se vamos ver qual é o carro, ele percorrer 180 km a cada 1 hora, é equivalente a percorrer 50 metros a cada segundo. É isso que ele está dizendo. Então, agora a gente já tem uma velocidade em metros por segundo e o tempo em segundo. Só substituir aqui, ó, distância igual a velocidade vezes tempo. A gente quer saber a distância, né? A velocidade, 50 vezes o tempo, que é 0,8. Então, a distância é igual. 50 vezes 0,8 é igual a 5 vezes 8. Só andei com a vírgula. 8 vezes 5, 40. 40 metros. Aí, 40 metros está lá na alternativa A. Então, o que acontece? Tinha que prestar atenção que as unidades de medida são diferentes. Aqui está em quilômetro por hora. Aqui está em segundo. Então, não pode. As unidades já tem que estar no sistema internacional para poder responder essa questão. Tipo, segundo com metros. Quilômetros com hora. E isso aqui, ó, que eu dei aqui, é para você converter quilômetros por hora para metros por segundo, e quando tiver em metros por segundo você pode converter para quilômetros por hora. Depende do que a alternativa pedir. Se ela tiver aqui, ó, tá vendo? Aqui ela pediu em metros, aí a gente teve que converter para metros por segundo. Aí a 9 aí, ó. Vamos resolver a 9. Um automóvel percorre uma estrada retilínea AC. Ué, vamos lá. A estrada AC, eu vou colocar aqui, ó. Estrada C, né? Vai de A até C. Beleza? Ela vai daqui até aqui. Isso que fazer uma reta. Mais ou menos, né? AC onde B é o ponto médio. Então, eu vou pegar aqui mais ou menos o ponto médio. Vai ser aqui, ó. No caso aqui é o ponto médio. Então, aqui seria B. B é o ponto médio. Se B é o ponto médio, se eu disser que aqui é D, aqui tem que ser D, né? Porque ele é ponto médio. Ele divide essa reta ao meio. Então, daqui, ó, a reta toda. Qual é a distância da reta toda? Seria 2D. Né? D mais D. 2D. Beleza. Um automóvel percorre essa estrada retilínea C, onde B é o ponto médio. A velocidade média no trecho AB é de 150 km por hora. Então, a velocidade média 1 aqui, ó, é quanto? 150 km por hora. E no trecho BC é de 100 km por hora. Então, a velocidade média nesse trecho aqui é de 100 km por hora. Qual é a velocidade escalar média entre o trecho AC? Tá, agora a velocidade escalar média no trecho AC é diferente dessa aqui e dessa aqui. Essa aqui é do trecho AB. Essa velocidade média 2 aqui, ó, é do trecho BC. Ele quer de A até C. Então aí a gente tem que calcular o quê? O tempo que ele levou aqui, o tempo que ele levou aqui e usar a distância de A até C, porque ele não quer a velocidade média de A até C, então tem que usar a distância de A até C, que é o quê? 2D. E como é que a gente vai calcular esse tempo aqui, ó? Então, velocidade média,
Concorda comigo? É ΔS por ΔT? É ΔS por ΔT. E ele diz ali que a velocidade média 1 ela é 150, mas qual é a distância que ele percorre aqui de A até B? D. E qual é o tempo? Não sei. Quero calcular. É o tempo 1. E isso é igual a velocidade média 1. Que é igual ao quê? 150, tá aqui, ó. Então quer dizer que D por T1 é igual a 150. Beleza? Aí como eu quero o tempo, se esse tempo ele vir aqui para cima, esse 150 ele desce. Eles trocam de local, né? Então eu diria que o tempo 1 ele é igual ao quê? Se ele vai subir e o 150 vai descer dividindo, ele é igual a D por 150. Tá vendo que a gente está fazendo tudo isso aqui só para achar o tempo? Depois a questão morre. Então aqui o tempo é D dividido por 150. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o trecho BC. Vamos lá. Ó. Velocidade média 2 é igual a ΔS por ΔT. Qual é o ΔS que ele percorreu aqui? Ó, a distância aqui, ó, D. Então isso é igual a D por ΔT, que é o T2, ó, o tempo 2. E velocidade média 2 ele deu, ó, tá aqui, ó, 100 km por hora. Então D por T2, que eu não sei quem é, mas eu vou descobrir, é igual a 100, né? D por T2 é igual a 100, ó. Velocidade média 2 é igual a 100. De novo, se esse cara aqui ele vier para cá, concorda comigo que o 100 ele vai vir aqui? Eles trocam de local, pô. Tá entendendo? Se eu tô aqui, ó, embaixo de um denominador, vamos fazer essa linguagem figurada. Se eu pegar se eu tô aqui e falo assim pro 100, 100, troca de lugar comigo. Então eu vou para lá e o 100 vem para cá. Tá entendendo? Então o 100 ele desce e o T2 ele sobe. Então o T2 ele é igual ao quê? Ele é igual ao D que estava lá em cima. O D fica lá. O D é o cara que fica lá. E o 100 desce. Então eu achei o tempo 1, que é D por 150, e o tempo 2, que é D por 100. Então aqui, ó, D por 100. Agora, olha o que ele pediu. Qual é a velocidade escalar média entre o trecho AC? Entre o trecho AC, ele usa isso aqui, cara. 2D. Aí, você sabe a fórmula já de velocidade média. Que é igual ao que? ΔS por ΔT. Só que qual é o tempo de A até C? É o tempo 1, que ele levou de percorrer de A até B, mais o tempo 2, que é de B até C. Concorda comigo? Se você, por exemplo, está aqui, ó, na sua casa, e vai até a casa de um amigo, e daqui dessa casa de um amigo vai até outra casa de outro amigo, você não leva um tempo para ir daqui para cá e um tempo para ir daqui para cá? Então a gente tem que somar esses tempos. Então o que acontece? O tempo total, vou trocar até de cor. Aqui, ó. Vamos achar um espaço aqui, ó. O tempo, opa, trocou de cor não. Risca esse. O tempo total não é igual a T1 mais T2, que vai ser igual ao quê? Vamos lá. T1 mais T2. T1, D por 150, mais T2, D por 100. Se eu fizer essa conta, eu vou fazer o quê? Eu multiplico os denominadores. 100 vezes 150. E faço um cruzado aqui, ó. 100 vezes D. 100D mais, porque tem um sinal de mais aqui. 150 vezes esse D aqui, ó. 150D.
100D com 150D dá o quê? 250D. 100 vezes 150. Vou repetir aqui embaixo. Agora vamos brincar de simplificar. Esse 0 eu corto com esse 0 aqui. Se eu dividir o 25 por 5, vai dar 5. Só que eu dividi em 5 por 5 em cima. Então vou dividir por 5 embaixo. 15 por 5 dá quanto? 3. Então ficou o que aí? Ó? Vou puxar isso aqui para baixo. Vou começar a resolver aqui, ó, nesse asterisco. Ficou lá, ó, 5D dividido por 100 vezes 3. Que é igual ao quê? Que é igual a 300. Esse é só o tempo. Então, eu vou deixar assim. 5D por 300. Esse aqui seria o tempo. Então, vou lá. Tempo total. 5D por 300. A gente sabe que velocidade média não é ΔS por ΔT? ΔS de A até C não é 2D a distância? Então, vou repetir aqui, ó, velocidade média é igual a ΔS por ΔT. E a velocidade média, velocidade média é a distância pelo tempo. Olha o tempo aqui, ó. Olha o tempo aqui. 5D vezes 300. Né? O 300 foi mal. É 5D sobre 300. Então fica esse cara aqui que está embaixo, ele vai lá para cima. Então isso aqui fica igual a 300D sobre 5D. Eu corto esse D com esse D. E 300 por 5. Vamos lá, vou fazer aqui, ó. 300 dividido por 5 dá 60. 60 quilômetros por hora. Daria aqui, ó, letra A. Só que olha só, aí tem um negocinho. Eu esqueci de botar 2D aqui em cima. Esqueci de botar o 2D. Na verdade, daria 2D, que é o percurso total, né? Daria 2D dividido pelo tempo. 5D sobre 300. Isso aí vai dar 2D vezes 300 dividido por 5D. D com D vai dar 600 por 5. Aí eu vou fazer aqui rapidinho. 600 dividido por 5 dá 120 km por hora. Tem só esse R no final. Na verdade é isso aqui, ó. 120 km por hora. É uma questão que dá trabalhinho. Uma questão boa.